Olá, alunos! Continuando com o nosso vídeo de ciências, nós vamos falar aqui brevemente, rapidinho, sobre a poluição da água e do ar, né? O que polui a água, então, dos rios também, tá? Os agrotóxicos, que nós já falamos, né? O mesmo agrotóxico que polui lá o solo, ele polui a água. Como, professora? Quando chove, esse agrotóxico que está na plantação, que está no solo, ele vai com a água da chuva para os rios. E aí ele polui essa água também, que acaba trazendo problemas para os animais ali do rio, né? Então, muitas vezes, o peixe que está ali no rio, por exemplo, ele não morre. Mas quando ele é pescado para nós comermos, ele já não é mais um peixe tão saudável, porque ele estava num rio de água poluída, de água com veneno, vamos dizer assim, tá? As indústrias, que do mesmo jeito que eu falei que elas poluem o solo, né, jogando seus restos de material tóxico, né, as indústrias muitas vezes também jogam nos córregos, nos rios, esses poluentes, né, trazendo malefícios para nós e para os animais, né, da água que ali existe, especialmente para os peixes, tá? Muitos lugares, gente, aqui em São Paulo, nós, né, que somos de São Paulo, a gente não observa isso, nós que somos da cidade, né, mas muito lugar da periferia, muitos lugares do Brasil onde tem pobreza, não existe o esgoto encanado. Então, quando o esgoto doméstico, ou seja, da nossa casa, ele vai direto para o rio, para córregos, ele também polui a água, né, causando males para a saúde do ser humano, como por exemplo a cólera, como eu já falei para vocês, e para os peixes também, para os animais que estão ali na água. Então veja que os principais poluentes, né, do solo e da água são os agrotóxicos, são as indústrias, né, e o esgoto aí doméstico. Vamos agora falar aqui um pouquinho da poluição do ar, né? Nós que vivemos aqui em São Paulo, e essa poluição a gente já costuma ver bastante, né? Nós que moramos aqui em São Paulo, dificilmente a gente vê um céu tão limpo. Quando viajamos para o interior, né, para a zona rural, lá para o campo, a gente costuma ver um céu mais limpo, mais estrelas, conseguimos visualizar melhor a lua. Por quê? Porque não tem tanta poluição. Já aqui em São Paulo, por conta de ter muito automóvel na rua, quando a gente fala automóvel, carro, moto, caminhão, ônibus, tudo que solta fumaça no ambiente. Então, por conta de ter muito carro na rua, muita fábrica também, né, que solta aquela fumaça pela chaminé, nós temos um ar que não é puro, né, um ar precário, pesado, poluído, causa muitos problemas respiratórios para a população, né? Hoje em dia a gente vê que a maioria dos seres humanos tem um problema respiratório, rinite, asma, enfim, alguma alergia de algum tipo. Por quê? Porque nós, né, especialmente aqui da cidade de São Paulo, né, nós vivemos aí com esse ar poluído, né, que é das fábricas e dos carros, da fumaça, né, especialmente disso, né. Como que a gente resolve esse problema, né? Diminuindo os carros nas ruas, tanto que foi feito o rodízio, né? Não existe um rodízio
Por exemplo, de segunda-feira só pode sair os carros com a placa final tal e tal, que agora eu não tô lembrando, né? E assim vai. Por que que existe o rodízio? Para diminuir o trânsito, que é muito carro na rua, e também para diminuir a poluição das cidades grandes por conta de ter muito automóvel e muita indústria soltando fumaça nas ruas, né? Para também, né, deixar um ar mais puro, é importante ter plantação, é importante ter árvores, é importante ter vegetação, que é a vegetação plantada, né, que limpa o ar para nós, tá? Eu vou fazer um comentário para vocês. Nós estamos vivendo, né, nessa época de pandemia, por isso que nós estamos tendo aqui essa aula à distância, né? Não sei se vocês já viram, muitas fotos foram postadas no Instagram de céus muito mais limpos do que eram, né? Então, por exemplo, o céu da cidade de São Paulo bem mais limpo. Eu vi o céu lá da Praia Grande, de Santos, de vários lugares, né? Um céu muito mais limpo. Foi postado também fotos de alguns rios e mares mais limpos, né? E eu fiz umas pesquisas e estava observando o quê? Uma coisa que eu já sabia, mas enfim, né? Eu estava olhando, o planeta Terra está mais limpo por conta de nós estarmos dentro de casa. Então tem menos carro na rua, as indústrias estão trabalhando menos do que estava, então essa fumaça que está sendo solta aí pela indústria está em menor quantidade. Enfim, o planeta Terra, gente, ele se regenera, ele se reconstitui sem o ser humano. Então, se todos nós, por exemplo, né, Deus me livre, todos nós morrêssemos, né, não tivesse mais ser humano no planeta Terra, o planeta Terra, ele ia se regenerar. Mesmo que passasse milhões de anos, aquele rio poluído ia ficar sem poluição nenhuma, o ar iria ficar limpíssimo, o solo que estava estragado ia se regenerar, o mar que estava poluído ia se regenerar, ou seja, o planeta Terra, ele sobrevive sem nós. Nós não sobrevivemos sem ele, sem o meio ambiente, sem a natureza, sem a água, certo? Então, é essa consciência que nós temos que ter, né? Cuidar da natureza, cuidar do meio ambiente para que nós possamos viver melhor e com mais saúde. Um beijo para vocês e até mais!